Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Vivi e trazendo um pouquinho aí da doutrina espírita para vocês em bate-papos curtos, em bate-papos que a gente possa se aproximar e principalmente se aproximar da doutrina espírita. Essa religião que eu escolhi há muito tempo, na verdade, e confesso que a questão religiosa, eu penso que são como professores que você escolhe. Todas as religiões têm a sua importância, todas levam ao mesmo lugar, ao mesmo caminho, que é Deus. E daí cada um escolhe a sua religião, a sua forma do entendimento. A intenção de trazer para vocês é por conta que muitas pessoas me perguntam qual é a sua religião, o que sua religião tem diferente de outras religiões. Aí eu pretendo em bate-papos curtos aí, que não passam de 25 minutos, esclarecer, cada vez trazendo um pouquinho do espiritismo para vocês. Espero que gostem. No caso de dúvida, é só mandar um alôzinho. Se a gente não souber, a gente pergunta para os universitários, na verdade, brincadeiras à parte, mas vamos lá. Muito se fala em espiritismo e quando a gente conversa com as pessoas, elas têm como referência o Chico Xavier, né? Esse irmão, esse mestre que veio e trouxe ao Brasil não só quase 500 obras, mas também esse conhecimento técnico-científico do que é ser espírita. Eu confesso que para a gente dizer que é espírita, gente do céu, são tantos requisitos que eu chego à conclusão que todos nós tentamos ser espírita, porque no dia a dia não é fácil. E aí a gente acaba errando, acertando, mas na esperança de um dia poder falar, eu sou espírita com E maiúsculo. Mas vamos lá, o que é o espiritismo, de onde surgiu a religião, enfim. Trazendo para vocês um pouquinho de história, a gente sabe que os fenômenos espirituais sempre existiram. Desde que o homem é homem, que o mundo é o mundo, o homem sempre buscou quem era o Criador, aquela inteligência suprema que criou todo o universo. Por vezes, e na sua maioria das vezes, ele teve mais de um Deus. Esses fenômenos espirituais também sempre ocorreram, haja vista, que até as pitonisas eram utilizadas para quê? Para dizer, através das suas premonições, se iam ou não ganhar a guerra, como que ia ser o resultado daquela contenda. O próprio Sócrates, ele entrava no oráculo ali de Delfos e fazia suas perguntas, reconhecia ali o espírito guardião que o inspirava e que o conduzia. Então a gente pode afirmar que os fenômenos espirituais sempre existiram. Porém, ali entre o século 17, mais finalzinho, 18, 19, ocorreu a Revolução Francesa. Não sei se historicamente a gente sabe. E junto com a Revolução Francesa, também a Revolução Filosófica. Para o Espiritismo, quando a humanidade ela está madura, a gente vai recebendo espíritos mais inteligentes para nos conduzir, espíritos que podem de alguma forma nos inspirar ao caminho tomar. E não foi diferente naquela época. Tanto que se a gente olhar o panorama daquela época, nós vamos ver nomes assim que deixaram um legado para nós, que é para ser reconhecido a todo instante, como Voltaire, Montesquieu, na pintura, Renaud, na música, Beethoven. Então, em todas as áreas, nós tivemos espíritos evoluidíssimos que acabaram nascendo entre nós para dar esse impulso nessa revolução que estava ocorrendo. E não diferente também para as religiões espiritualistas. A gente quer dizer que uma religião espiritualista é aquela que acredita no quê? Na existência
da vida depois da vida, da vida depois desse corpo. A maioria das religiões são espiritualistas, sim. E o espiritismo também faz parte de uma dessas religiões espiritualistas, também acreditando que a vida depois da vida prossegue. Existe uma continuidade. Então, de forma simples, a gente pode dizer que dentro do espiritualismo destacam religiões que acreditam o quê? Nessa possibilidade. Dentre essas religiões está quem? O espiritismo. E como eu disse há pouco, fenômenos espirituais sempre existiram, porém não existia uma codificação, uma regra a cumprir, esclarecimentos, princípios, enfim, um código do que seria efetivamente o espiritismo, assim como outras religiões também têm ali suas formas, seus escritos, seus rituais. Porém, o espiritismo, apesar de não ter ritual, não ter uma forma tão radical ali de professar a sua crença, ele existe através dos seus livros uma codificação. E essa codificação também veio nesse moderno espiritualismo, ali em 1857, Allan Kardec começou. Aliás, ele começou antes, né? É que o Livro dos Espíritos é de 1857. E através do Livro dos Espíritos saíram as outras obras da codificação. Até aqui tá tudo tranquilo, tá meio confusinho, um pouco confuso. A gente espera que não. Mas se tiver também, é só colocar aí nos comentários. Bom, até aí super entendi. Quer dizer que o espiritismo acredita na vida depois da morte, mas o que vai além disso? O que mais depois disso? Bom, eu vou dizer em rápidas palavras, porque na verdade quando a gente traz aqui um conteúdo para vocês, é para instigar aqui, a buscar informações, a ler livros seguros, livros que tragam ali o esclarecimento exato do que você precisa. Pois eu posso estar dizendo um monte de coisa aqui e por vezes errar, sou passível às vezes de passar uma informação que não condiz com a realidade, mesmo tomando todo o cuidado do mundo, não é verdade? Então, quando a gente vem aqui, a gente traz alguma coisa para falar, puxa, realmente interessante o que a Vivi está dizendo, eu vou atrás. E o objetivo é esse mesmo, é que você vá atrás de conhecimento, que você busque, que você se esclareça, não só a religião espírita, mas como qualquer outra religião. A religiosidade faz parte do ser, é o que completa, é o que preenche aquele espaço do coração ali, onde a gente precisa de um atributo muito importante, que é a fé. Bom, estão prontos? Podemos começar então? Confesso que essa é a primeira vez que eu estou aqui frente a vocês e a gente sabe, né, que sozinho não estamos. Sempre a gente pede um amparo ali do nosso espírito guardião, do nosso mentor, para que a gente possa trazer um pouquinho ali do que a gente conhece, do que a gente... Bom, então vamos lá. O que é efetivamente o espiritismo? O que se propôs Kardec quando apresentou a obra em 1857? Eu vou até dar uma lidinha na minha colinha aqui, que faz parte, né? Em poucas palavras, é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Por que mundo corporal? Porque não dá para vocês verem aí na telinha, mas no nosso mundo corporal, a participação dos espíritos é constante. É como se a cada encarnado nós tivéssemos a proporção de mais ou menos 3 espíritos, 3 desencarnados. É essa contagem que a gente faz. Aí vocês devem estar falando, tá, tudo bem, entendi. E quais são as premissas do espiritismo? Kardec, gente, eu não sei se vocês já acessaram o Livro dos Espíritos, é uma obra fenomenal.
Tanto que Joana de Ângeles fez Divaldo ler, quando ele leu a primeira vez, né? Ele falou, Joana, terminei. Aí ela, leia de novo. Joana, terminei. Leia de novo. Por quê? Tem muita informação. E toda hora que a gente lê, a gente aprende mais. Então, se você tem vontade de conhecer um pouquinho sobre a doutrina, é lógico que o Livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas, e acaba sendo um pouco, pela complexidade, cansativo de ler assim, diretamente. Mas procure ler um pouquinho todo dia, vocês vão ver. É bem interessante, bem completo e acaba tirando todas as nossas dúvidas. Vocês, a partir do momento que lê, pode até pensar, meu Deus, eu conheço tudo isso sem nunca ter chegado perto. E é por aí. Então vamos lá. O que preza o Espiritismo? Vamos dizer assim, em poucas palavras, quais são as premissas? A primeira delas, de um único Deus. O Espiritismo reconhece Deus como a suprema inteligência, como o Criador de tudo, o Criador de todos, a inteligência maior que a gente possa acessar, a causa primeira de todas as coisas. Sendo Deus também único, sendo também imortal, sendo efetivamente onipresente, onipotente. Eu até parei um pouco para falar sobre Deus, porque o nosso vocabulário é muito pobre nessa definição. A gente não consegue trazer, através das palavras que a gente conhece, todos os atributos de Deus, porque são tantos. E se a gente retirar um atributo de Deus, a gente acaba chegando à conclusão que não é Deus, na sua bondade, na sua justiça, enfim. Então o Espiritismo reconhece esse Deus único, causa primeira de todas as coisas. Esse é um ponto 1, tudo bem? Ponto 2, olha lá, 2. A existência e imortalidade do espírito. O que quer dizer isso? Então vamos lá. Para você que nunca leu nada a respeito, vamos dizer assim, que todos nós encarnados, estamos numa jornada transitória, que é essa, no corpo, no planeta Terra. E essa jornada transitória, uma hora acaba. Para uns acaba com certa idade, para outros com outra idade. Tudo isso é transitório, pois a nossa jornada efetiva é no mundo espiritual. Então a gente pode dizer assim, que a gente fica, na erraticidade e por vezes encarna para colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Além do que resgatar e passar por tudo aquilo que de alguma forma nós desandamos em algum momento de nossas vidas. Em poucas palavras é isso, é a pré-existência do espírito ao corpo. E quando esse corpo falir, quando esse corpo deixar de existir, ele vai seguir ali o seu processo de aproveitamento no planeta, porque nada se perde, tudo se transforma, e nós, enquanto espíritos, vamos continuar a nossa jornada em outro corpo. A isso a gente chama de reencarnação, que é totalmente diferente de ressuscitar, tá? De ressurreição. Ressurreição é você voltar para um mesmo corpo, o que a gente sabe que é impossível pelas leis da natureza, e não tem como, porque aquele corpo já não possui mais a capacidade de funcionamento. A gente fala em reencarnação, que é ter um novo corpo para uma nova jornada terrena. Ah, tá, eu super entendi o que você disse, mas quantas vidas eu já tive? Quantas vidas eu vou ter? Eu tive todas nesse planeta? Não, como que é isso? Tá, é uma informação que a gente não sabe. O ser, individualmente falando, ele tem várias existências. Pode ter tido outras existências que nem foi nesse planeta. E quantas ele vai ter, também depende dele. Porque até ele se tornar pleno, até ele se tornar perfeito, ele vai precisar de um corpo
para continuar a sua jornada. Então eu mesma não sei quantas vezes eu vivi e quantas eu ainda vou reencarnar, porque eu sou eterna, eu vou continuar vivendo. E se as outras vidas eu vou continuar nesse planeta ou não. Porque a gente sabe também que não é só o planeta Terra que é habitado. Todo o universo é habitado. Tudo que foi criado por Deus é habitado. Apesar desses olhos que a gente tem não enxergar, mas é habitado. E a forma escolhida é a forma humana. Então a gente fala em humanidade, tá bom? E olha que interessante. Se vocês acham, nossa, eu ainda me sinto um pouquinho ruinzinho, eu ainda sou danadinho, lembre-se que nós estamos na nossa melhor versão. Sim, essa é a nossa melhor versão. De vidas e vidas para trás, a gente já foi mais terrível ainda. Hoje eu cheguei no meu melhor. E esse melhor quer dizer que vai ser diferente do meu melhor de amanhã. Por quê? Porque amanhã, se Deus quiser, eu vou estar um pouquinho melhor. Até cito Heráclito, quando ele diz assim, a gente não entra num rio 2 vezes. Por que que a gente não entra? Porque a água daquele rio já é outra, já saiu uma nova água da nascente. E eu também não sou o mesmo. Por aí, bonito, né? Eu adoro muito filosofia, poesia, enfim, logo vocês acabam se acostumando. Outra coisa muito importante, já falei da reencarnação e de uma pessoa muito especial, um espírito que nasceu como irmão mais velho para nos deixar uma cartilha de boa conduta, uma cartilha moral. Quem é ele? Jesus. Sim, a convergência dos ensinamentos de Jesus é totalmente recepcionada ali pelo Espiritismo, inclusive através da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo que a gente faz, quando a gente precisa de um norte, quando a gente quer entender, né, algumas situações, entender a paciência, entender o ódio, entender várias coisas que pra gente é muito complicado, que tem hora que a gente fala, ai meu Deus, como tá difícil, a gente lembra de Jesus. A gente pega Jesus e pensa, irmãozão, tô precisando de você, tô precisando desse amparo, tô precisando dessa força. Então vejam, o Espiritismo reconhece Jesus, tá? Por isso que também é considerada uma religião cristã, tá bom? Outra coisa importante, que eu já disse, mas vou voltar a dizer. Parte-se do pressuposto que um espírito nunca regride. Ele só anda para frente. Até quando? Até se tornar perfeito. Quantas vidas ele vai levar? Não sei. E o livre-arbítrio? Cada um escolhe quantas vezes quer viver. O livre-arbítrio é individual. Eu posso querer chegar mais atrasada do que o outro. O caminho até, vamos imaginar, o Amazonas é mas se eu quiser ir dando volta, a escolha é minha. Então, a cada existência, eu vou ter oportunidades do quê? Oportunidades de me aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento é individual. E tem provas que são individuais e coletivas, ou de um lugar específico, ou do planeta como um todo. Mas o espírito nunca, frise-se, anda para trás. Ele pode até estacionar numa jornada encarnatória, mas ele não anda para trás. E esse aperfeiçoamento não é só na questão moral, não. É na questão da inteligência, na intelectualidade. A gente costuma dizer que são 2 asas, do intelecto e da moral. Então, se uma só for desenvolvida, a outra não vai dar espaço para o espírito voar. Por isso que para os espíritas existe sim a necessidade de você desenvolver as suas virtudes, as suas potencialidades em prol da sociedade que você está inserida e inserir também e desenvolver também a sua moral. São 2 coisas que andam par e passo. Tem encarnações, digo vidas, que você vem e desenvolve mais o seu intelecto, ok? E tem outras que fica mais no sentido moral. Tem vidas, por exemplo,
que é suspenso ali algum intelecto que você possuiu, porque é seu, tudo que você conquistou é seu, mas quando você precisa desenvolver outra capacidade, essa fica tipo guardada num arquivinho, você não vai acessar nessa vida para você desenvolver outras. E lembrando, né, já que eu falei isso, por isso que quando a gente nasce esquecido, a gente não lembra de nada. Por que a gente não lembra de nada? Primeiro, porque é desnecessário. Segundo, que se for para a gente lembrar alguma coisa, como eu falei para vocês, de alguma faculdade intelectual que a gente tenha adquirido, a gente vem com aptidão para. É como a gente vê as crianças, às vezes, nem aprenderam alguma coisa, rapidinho acessou aquilo. E terceiro, eu não acabei de dizer que essa é a nossa melhor versão? E por vezes não é fácil acordar. Meu Deus, o que eu fiz ano passado? O que eu fiz mês passado? Imagine se a gente lembrar o que fez vidas e vidas atrás. Imagine se eu lembrar que meu irmão é aquele que me incentivou a tacar fogo em algum lugar ou vice-versa. Eu vou trazer esse ranço, essa raiva de vidas e vidas, e a gente vai chegar nessa existência e não vai fazer nada com nada. Por isso que a gente vem com o esquecimento. Mas olha como as coisas são perfeitas. Mas a gente vem com intuição. Sim, apesar de esquecidos, a gente tem uma ferramentazinha que nos ajuda sempre. E essa ferramenta é a intuição. Essa vozinha interior que fala ali para onde devemos ir, para sermos resilientes, para termos paciência. Ela nos dá esse clarão, porque a gente não tem a consciência. Não tem a consciência do que foi. Temos a consciência do hoje. E é esse hoje o nosso pano de fundo, o nosso piso seguro, tendo ali esse farolzinho interno que se chama intuição. E, logicamente, no espiritismo, existe a comunicação com os espíritos? Sim, mas isso acaba sendo um pouco lógico, não é verdade? Se a gente entender, percebemos até no direito penal, quando a gente fala egrégora, a gente quer dizer que existe uma atenuante ali, quando as pessoas são movidas por multidões, que são pensamentos de muitos. Vamos trazer isso para cá. Quando a gente tá com raiva de alguém, tô passada com aquela pessoa. Parece que aquilo potencializa. Parece que vem até ideias, sabe? Não, eu vou fazer isso e aquilo. Aquelas ideias nem são minhas. De onde que surgiu isso? Os pensamentos de quem? Pensamentos de outros espíritos que estão potencializando os meus pensamentos. Tanto pro lado bom, quanto pro lado mal. E a gente controla os pensamentos? Gente, os pensamentos é complicado. A gente tem que tentar e tem que controlar. Porque não existe aquela máxima, me diga com quem você andas, que eu te direi quem és. Do lado de cá é assim, me diga o que você pensa, que eu vou te dizer quem você é. Porque na hora que eu começar a pensar, e dependendo do meu pensamento e da minha vibração, eu não disse lá no comecinho que tem 3 espíritos para cada encarnado no corpo? Esse número por vezes dobra, triplica e assim por diante. Em qualquer ação que eu vá realizar. Por isso que nós nunca estamos sozinhos. Sempre estamos acompanhados. E desde o momento que a gente nasceu, estamos acompanhados sim, do nosso anjo guardião. Aquele espírito um pouco melhor, um espírito superior, que aceitou o cargo de cuidar da gente nessa jornada aqui. E por vezes ele fica falando, mas eu não consigo ouvir. Então que a gente possa serenar o coração, pedir para Deus, acreditar sim que eu posso ser melhor um dia depois do outro, independente da minha crença, que como foi dito, o respeito é universal para qualquer religião, porque como diz Chico, a religião universal é a caridade.
é aquele sair de nós em prol do outro. Aí vocês devem estar pensando, nossa, isso é difícil? Não, eu posso ser caridosa o dia inteiro na fila do banco. Ai, quando eu falo fila me dá até arrepio. No meu trabalho, fazer o meu melhor, atender aquele outro que veio, a gente não sabe nem da onde, que guerras ele enfrentou, ao telefone, com meus parentes, enfim. A caridade é a gente fazer o quê? É a empatia. Eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Eu até no meu Instagram eu tenho uma frase que diz assim: seja gentil com aquele que você encontra no caminho, porque você não sabe das guerras que ele vem. Eu tirei isso do livro Extraordinário, que eu acho maravilhoso. Então, meus amores, aí que é complicado, né? Porque se a gente começa a espalhar espinhos pelo caminho, a gente não pode esquecer que um dia a gente vai voltar pelo mesmo caminho. E por derradeiro, aproveitando o gancho aí, a lei da ação e da reação. O Espiritismo, ele acredita no quê? Tudo que eu fizer, tudo que eu desequilibrar, eu vou ter que depois reformular, retomar. Você não é obrigado a plantar, o livre-arbítrio é seu. Só que se você plantou, você vai ter que colher. É simples assim, né? Mas na hora que a gente tá plantando, a gente nunca lembra. Então, que a gente possa plantar, só o que é maravilhoso, que a gente possa plantar o amor no nosso coração, na vida das pessoas, em todos os lugares que a gente passar. E terminando aí, né, eu falei da codificação espírita e falei do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro em 1857. Depois dele a gente tem os outros 4 livros, né, da codificação, que é o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, tá faltando. E pronto, deu branco. Vamos lá, são 5. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênese, Céu e Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que eu tinha até falado e me confundi. E também tem uma obrinha curta, que para quem tiver interesse e quiser ler, é um livro que se chama O que é Espiritismo, onde Kardec traz assim, é um livro bem fininho, que é legal até de começar por essa obra, para vocês entenderem um pouquinho quando alguém fala assim, eu sou espírita, o que é essa pessoa? Mas como eu disse, ser espírita requer N virtudes. Eu mesmo pretendo ao final dessa minha existência corporal chegar próximo de poder dizer eu sou espírita. Eu falo isso que uma vez eu fui na casa do Chico, tinha um quadrinho, ser espírita, papá, 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 papá. Falei, gente do céu, é muita coisa. É lógico, não é ser perfeito, porque se a gente fosse perfeito, não estava aqui no planeta Terra. Mas esse é um assunto muito interessante que depois a gente fala, né? Das classificações dos mundos, dos espíritos, enfim. Tem muito assunto pela frente. E vai ser muito bom estar aqui com vocês. Gente, beijo. Qualquer dúvida, manda aí que a gente responde. E se eu não souber também, a gente pesquisa e vamos aprendendo junto. Na verdade, o objetivo sempre é uma troca. Fiquem com Deus, sempre.